Olá pessoal, Pastor Wilson aqui, um dos pastores da Igreja da Vinha Pacajá. Aqui é a segunda parte da palestra, falando e apoiando a verdade. Então deixe-me continuar falando sobre o que é nosso falar, né? Então nosso falar, é claro que nossa fala inclui a nossa conversa com voz, literalmente a nossa fala. Mas hoje em dia a nossa fala é muito mais do que isso. A nossa fala inclui todas as nossas formas de comunicação. E hoje em dia isso inclui, de uma grande maneira, a nossa comunicação eletrônica. Seja que um e-mail, seja que uma vídeo, nossa comunicação de mensagem, nossas conversas nas redes sociais, as coisas que nós repassamos para outras pessoas, tudo isso envolve a nossa fala. E essa comunicação eletrônica, ele é ainda mais perigoso do que nossa fala literalmente. A natureza da nossa comunicação eletrônica, ele dá alguns desafios, ele fornece para nós alguns perigos. Um desses perigos é o seguinte, nós estamos distantes, nós não estamos cara a cara com a pessoa com quem nós falamos. E o perigo aqui é que esse pode nos distanciar da humanidade daquela pessoa. Faz com que a gente, de alguma maneira, esquece que aquela outra pessoa é uma pessoa, um indivíduo. E nós acabamos falando, às vezes, com aquela outra pessoa como ele não estivesse um humano, como se estivesse falando contra uma entidade, contra o governo. Nós expressamos, às vezes, de uma forma muito bruta. Por questões de não poder ver aquela pessoa. E esse é um perigo. Outro perigo que ele fornece para nós a oportunidade a responder a quando a gente está no nosso conforto total. Eu estou no meu ambiente, então eu estou tranquilo eu me sinto conforto, eu estou isolado socialmente, não tem ninguém ao lado de mim de poder, eu tenho a vergonha. Então, às vezes, eu expresso alguma coisa na forma eletrônica e jamais eu expressaria se eu estivesse cara a cara com a pessoa. Esse é um perigo muito grande. A terceira forma é que o perigo é que a comunicação eletrônica ele é muito rápida. É muito rápida. Então, eu posso, às vezes, responder baseado nas minhas emoções, sem filtrar sem considerar como que eu vou impactar outra pessoa, ou se realmente eu quero falar aquele que eu estou pensando. Então, ele permite a gente comunicar com outra pessoa como se estivesse a gente pensando nossa própria mente. Aquele que eu pensei, eu já escrevi, eu já mandei. E esse tira um nível de filtro. E esse é perigoso. E ele não me permite a corrigir aquilo que eu falei. Ele não permite que eu veja a resposta da outra pessoa em seu rosto e que eu esclarece o que eu queria dizer. Então, o que eu mandei, já mandou. E o outro ainda é interessante que eu estou respondendo uma comunicação que foi feita para mim, sem a outra pessoa me ver como humano, a outra pessoa sem aquele, vamos dizer, filtro social, a vergonha, eles falaram o que pensaram, sem eu posso ver as expressões de intenção, a expressão de rosto, a expressão corporal, a voz, o tom de voz. Então eu recebi uma mensagem que talvez eu recebi de uma maneira que eles não queriam. Eu entendi de uma maneira que eles não queriam que eu entendisse. E eu respondi de novo com todos esses obstáculos para boa comunicação. Então, a nossa forma de expressar eletronicamente é muito perigoso. Além de tudo isso, ainda tem mais um perigo. A nossa comunicação eletrônica, ele está gravado, ele está escrito. E ele pode ser transportado, tirado de todo aquele contexto, e aquele que eu escreveu está escrito,
E depois de estar tirado de todo o resto do conversa, do contexto, eu escrevi alguma coisa informal para um amigo que me conhece, que conhece o contexto da nossa conversa, e eu falei de uma forma assim muito encurtado, não bem esclarecido, e alguém pode pegar aquele comunicação, tira de todo o contexto, e aquela comunicação vira algo completamente diferente. Então, nós precisamos, como cristãos, pensa bem, estuda bem as nossas emoções, as nossas intenções e como possivelmente os outros vão receber, repassar aquele que eu falei, que você falou. Então, esse é um perigo da nossa comunicação eletrônica. Um verso interessante em Mateus 5, 13 a 16, Jesus, falando para os seus discípulos, ele faz uma colocação interessante, muito interessante. Ele diz, olha, vocês são o sal da terra. E se o sal perde o gosto dele, ele não serve mais para nada, está jogado fora e pisado no meio das ruas. E ele fala, vocês são a luz do mundo. E ninguém jamais acende uma lâmpada e bota para baixo de uma cesta. Em vez disso, ele acende uma lâmpada, bota num lugar alto para que pode brilhar a luz para todo mundo ver. A cidade numa montanha é difícil esconder porque a luz ele vai brilhando. A colocação é muito forte. Jesus está dizendo, gente, vocês são a tempera do mundo, a luz do mundo. Que você leva muito sério esse função. E tem uma música, cantada em inglês, mas é uma música evangélica, uma música cristã, e no estilo de rock, e ele fala, ele tem uma colocação assim na letra dele, ele diz, se você vai brilhar, então a luz que você brilha, que seja o correto tipo de luz. Ele está dizendo, cara, você está brilhando. Se você se ligar com o nome de Cristo, se você se coloca como cristão, como seguidor de Jesus, como crente, como evangélico, então você está dizendo que você representa o reino de Deus. E você está brilhando uma luz. Por questões de se conectar com o nome de Cristo, você está brilhando uma luz. E que a luz que você brilhasse seja o correto tipo de luz, a luz que traz glória e honra para o reino de Deus. Então, nós não tem como não preocupar com nosso falar, com voz, e com nossa comunicação eletrônica, nas redes sociais e os demais. O Paulo, ele dá um alerta interessante que captura os sentidos de tudo isso, a sal e luz que nós somos, que nós servimos nesse mundo. Ele fala assim em Efésios 2, 15, parte A 16, parte A. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não queiram saber de Deus. No meio deles, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a eles a mensagem da vida. E em 1 Pedro, nós temos algo que é parecido, que reforça de novo essa noção de brilhar. 1 Pedro 2, 11 a 12. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstêm dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Está dizendo, gente, nós temos algumas emoções, algumas opiniões, perspectivas que são do carne, que não são do reino de Deus, que não são bíblicas. E eles estão lutando dentro de nós. E que nosso conduto, tudo que nós falamos, que nós fazemos, a forma de nós expressar no meio da sociedade,
seja em tal maneira que mesmo que eles queiram procurar alguma coisa para nos acusar, que no dia do juízo eles têm vergonha, eles não têm nada de falar mal a respeito de nós, que eles sejam conscientes, que eles sejam claramente conscientes que aquilo que nós fizemos e falamos era correto, era verdadeiro, era bíblico, era de Deus. Então, que essa seja a nossa forma de andar. Gente, tudo que nós falamos e apoiamos, que seja baseado na verdade. E aquele que nós repassamos para outras pessoas, seja um vídeo, seja uma opinião de alguém que nós repassamos, seja uma áudio que nós repassamos para outras pessoas, de fato que eu repassa, eu estou apoiando aquilo, eu estou testificando, selando que esse é vero. E ele se torna a minha fala. Ele se torna a minha por questões de eu repassar. E não tem como eu repassar disso. Não, eu não sei, eu sou simplesmente repassou para o outro. Se é vero ou não, eu não sei, que cada uma se vira e tome a responsabilidade para si. Gente, esse não é uma ação, uma atitude que alinha com a verdade de Deus. Aquele que eu repassa, eu tenho a responsabilidade de confirmar que aquele é vero, aquele é edificante, que aquele alinha com a verdade de Deus, que alinha com os princípios de Deus, que alinha com os pensamentos de Deus, que alinha com atitudes. Então, a maneira que eu esteja brilhando a luz do reino de Deus. Algumas coisas que eu tenho percebido na minha vida. Às vezes a gente quer repassar alguma coisa e se for parar e analisar bem, a gente quer repassar aquele para se sentir importante. A gente nem talvez pesquisou para ver se é vero, a gente não olhou qual é a fonte dessa informação, mas parece algo chocante, algo interessante, algo importante. E eu estou com um certo desejo de repassar para o outro, nem sabendo se é verdade. E às vezes isso acontece, porque de verdade eu quero ser importante, eu quero ser a primeira pessoa de repassar aquela informação. E nós temos esse orgulho de dizer, pois é, cara, tá ouvindo tal conversa, pois eu fui o primeiro de falar, foi eu que repassei para fulano. E nem a gente sabe se é verdade ou não. Essa é uma luta contra a nossa carne. Então, nós deixamos as nossas emoções, as nossas necessidades pessoais de ser importante, ganhar sobre a verdade de Deus. Outras questões que acontecem é que nós queremos que aquela comunicação seja vero. A gente nem procura saber se é vero ou não, a gente não pesquisa, mas algo dentro de mim eu quero que seja verdade. E simplesmente nesse desejo que seja verdade, que eu gostaria que seja verdade, eu repasso sem conferir se é ou não baseado na verdade. Esse não é uma atitude, esse não é a conduta de um cristão. Não podemos fazer isso. Outra maneira que acontece é que eu recebo alguma coisa que me agrada a minhas opiniões, agrada a minha perspectiva. Só que, e aí por isso eu repasso, mas eu nunca paro de ver se as minhas opiniões alinham com as ideias de Deus. Eu nunca passo essas emoções, esse desejo de repassar pelo um filtro bíblico. Então, acaba que eu repasso bobagem para pessoas. E esse reflete, de uma maneira, para mim, reflete mal para a minha vida. Acaba sendo que eu estou brilhando uma luz que não seja de forma correta. Eu estou brilhando uma luz que não representa as verdades do reino de Deus. Gente, que toda coisa que nós repassamos para os outros, nós paramos e lembramos que depois que eu repassei, depois que eu passei, a pessoa já vai pensar de mim.
vai já pensar do reino de Deus, que é assim que nós andamos. Tudo que eu repasso para o outro, eu tenho responsabilidade de confirmar se é vero ou não. Se ele expressa uma opinião, um posicionamento que alinha com o ensino total da Bíblia. Se aquele vai realmente ser edificante, se aquele vai ser um sal para o mundo, que vai ajudar as pessoas a compreender quem é o Deus da Bíblia, ou se simplesmente vai me faz sentir bem porque eu teve a alegria de repassar alguma coisa e tal, e eu me senti importante. Nós precisamos tomar muito cuidado. Gente, toda essa conversa, essa série que nós estamos fazendo, não é para nós sentirmos uma grande culpa. Se nós sentimos uma culpa, não é para ser uma coisa que nos mata, mas uma coisa que nos faz a refletir e dizer, papai, me ajuda. Deus, eu estou consciente que as minhas emoções, atitudes, meus pensamentos não alinham com Deus, papai. Deus, que você tira de mim tudo que seja impuro, tudo que não te agrada, que não seja bíblica, e Deus, você faz uma transformação completa da minha mente. Você mude quem eu sou. Eu não quero que você fique sentindo pesado demais, mas que você possa estar consciente das suas emoções, atitudes, pensamentos, opiniões, e que você a cada dia deixe que Deus, a verdade da Bíblia, transforma tudo isso, as emoções, pensamentos, opiniões e tudo mais. Deixe-me orar com você. Papai, obrigado que você é tão maravilhoso. Obrigado, Pai, que você é gracioso, paciente, generoso. Deus, obrigado que você é manso. Obrigado pela vida de Jesus, que ele andou tratando as pessoas, Deus, com tanto assim, a mansidão, graça, gentileza, Pai. Deus, eu oro que você continue a alertar cada um de nós a respeito das áreas da nossa vida onde a gente precisa um reajuste. Deus, que você tire de nós, Deus, os pensamentos, as opiniões, as emoções, Deus, que não esteja da sua grada, Pai. E você, Deus, transforma, Deus, pela a sua palavra, pela sua verdade. Deus, que o Espírito da verdade venha sobre cada um de nós agora, papai, sarando nossas fraquezas e nossas feridas, que leva nós a ter emoções fracas, papai. Que você fortalece nós nas verdades, Pai. E você faz com que, Deus, a cada um de nós tenha sucesso essa semana, Deus, em brilhar a luz do reino de Deus. Que, Deus, na nossa vida pode ser um exemplo no meio de pessoas que não queiram saber de você, papai. Deus, abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo, ouvindo agora, Pai. Dando para nós ideias, Deus, para cooperar com você nessa transformação da nossa mente. Deus, você é maravilhoso, obrigado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma semana abençoado. Até mais.